Ora, então sejam muito bem-vindos mais uma vez a um direto aqui na página do Infesta. Desta vez trouxe aqui uma das figuras mais históricas do clube, o Sr. José Catalão. Já faz parte do clube desde 1974, teve aqui umas pequenas interrupções, tanto a nível desportivo como a nível... aliás, foi a nível desportivo que teve as interrupções, mas foi sempre um infestista desde 1974 e hoje faz parte da Comissão Administrativa. Sr. Catalão, muito obrigado por ter aceito estar aqui comigo a conversar um bocadinho. Nada, eu é que agradeço. Portanto, é sempre bom falar do Infesta. Portanto, eu não podia dizer que não a um convite que me endereçou. Portanto, espero ser bem sucedido nas perguntas que me vai fazer. Vai ser, vai ser. Como eu costumo dizer, isto é uma conversa de amigos, basicamente, foi como o Sr. Catalão dissemos em off, é uma conversa de café, basicamente. Vamos falar um pouco sobre si, sobre sobre como é que chegou em festa, e era mesmo por aí que eu queria começar. O Sr. Catalão não é de São Mamede, pois não? Vem até bastante longe. Sim, bastante longe. Eu sou natural de Torre de Moncorvo. Por razões estudantis, optei pela cidade do Porto para dar continuidade aos meus estudos e daí ter vindo estudar para a Escola Industrial Infantão Henrique. E aí, tal como em todas as escolas, acontece futebol. Tínhamos uma turma que participou em jogos interturmas e no decorrer de um dos jogos, um colega meu de turma perguntou-me se eu queria jogar futebol num clube e eu disse que sim. E que clube era esse? Ele lá me indicou, ficámos de falar novamente e ele disse, convidou-me para São Mamede e lá fui até aos dias de hoje. Muito bem. São Mamede, portanto, no primeiro ano que veio para São Mamede, portanto, com 17 anos, veio logo jogar para o Infesta. É isso? Sim, fui jogar para o Infesta, para os Júniors, pela idade que tinha 17 anos. Foi a minha estreia federativa, filiado, que nunca tinha sido filiado em clube nenhum. Minha terra, como qualquer jovem, brincava na rua e aquilo que eu gostava era futebol. Foi aquilo das modalidades que mais me apaixonou. Vim cá para baixo, na sequência daquilo que há instantes falei, esse colega convidou-me. As pessoas ligadas ao futebol observaram-me, convidaram-me para assinar, assinei pela primeira vez. Fui bem sucedido, com sorte ou com mérito. Portanto, essas pessoas que me acompanharam é que me podem julgar, não sou eu que vou falar sobre aquilo que foi a minha passagem pelo Infesta. Apenas posso dizer que tenho sido bem feliz neste clube. Espero continuar a ser-lo. Fui muito jovem, com 17 anos. Fui no mais tarde, ainda o sou hoje. Por isso, não estou arrependido da decisão que tomei em ir parar ali. Podia ter sido outro clube qualquer, porque se calhar se fosse quem me convidou fosse de um outro clube, provavelmente era capaz de ter também assim. Mas ainda bem que foi alguém de São Mamede. Por aquilo que sei, acho que tinha aí um excelente pé esquerdo. Não era tão bom quanto o direito. É que por necessidades da equipa, nós no Infesta eu atrevo-me a dizer que se calhar desvalorizar o mérito de quem passou pelo Infesta e que foram jogadores com pé esquerdo. Passaram pelo Infesta muito belíssimos jogadores. Naquela época tínhamos também um bom lateral direito, também tínhamos um lateral esquerdo com qualidade, que por razões que já não me recordo hoje, eu não sei se por lesão, se por doença, se por qualquer outro motivo, não pôde jogar. O Sr. Mata via em mim um atleta com alguma polivalência, pronto, colocou-me a jogar naquela posição e sabe-se lá por carga de que acabei por fazer praticamente mais de metade da minha carreira nessa posição, porque tive que trabalhar muito para não, digamos,
deixar de merecer a confiança que depositaram em mim, porque do outro lado foi sempre mais difícil, digamos, lutar contra quem estava lá, porque tivemos sempre bons laterais direitos. Muito bem. O Sr. Catalão tem aqui uma curiosidade e uma particularidade, porque ingressou no Infesta em 1974, precisamente no mesmo ano em que o Sr. Manuel Ramos chegou ao clube, e também, salvo erro, um ano depois do Sr. Augusto Mata. Estou certo? Sim, o Sr. Mata, não sei se foi se 2 anos antes, porque eu quando cheguei, eu penso que foram 2 anos antes, que o Sr. Mata esteve. O Sr. Mata, o Infesta subiu da terceira distrital à segunda, da segunda à primeira, e eu quando cheguei ao Infesta, já o Infesta estava na primeira distrital. Muito bem. Daí que eu diga que o Sr. Mata se esteve, e penso que sim, como atleta, na terceira divisão, quando subiram à segunda, e eu penso que ele foi convidado para treinar já na segunda, a equipe sénior do Infesta. Na primeira divisão, ele já foi, na maior parte das vezes, apenas treinador e jogador, se o fez, terá sido, se calhar, uma outra vez, mas porque, por alguma razão especial, não por necessidade. Exatamente. Como é que foi trabalhar com o Mr. Augusto Mata? Um histórico do Infesta também. O Sr. Mata é um daqueles treinadores chamada velha guarda, e eu atrevo-me a dizer que, de facto, um excelente treinador, porque era um homem daqueles que se diz olha para o futebol, sabe ler o futebol, sabe o que é o futebol. E, pronto, não teve seguramente possibilidades de poder enverdar até por uma via académica, onde ele poderia até complementar aquilo que eram os conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo da vida dele como atleta, que também foi, transportou esses conhecimentos e muito bem para aquilo que foi a vida dele enquanto treinador, porque de facto era um homem que ainda hoje não está já no ativo, mas já não é a primeira nem a segunda vez que me encontro com ele, e em alguns momentos em que até o próprio Infesta está a jogar, e as análises que ele faz àquilo que vê, de facto, estão muito perto da verdade. Era um homem que adorava o bom futebol, porque tinha algumas frases que eu não esqueci, porque quando ele em treinos, principalmente, insistia muito para que nós não perdêssemos a bola, procurem a bola, segurem a bola, joguem a bola de pé para pé. Nós, se queremos marcar golo, prioritariamente temos que ter a bola, porque não vai ser o adversário, seguramente, que a vai introduzir na própria baliza. Pode acontecer no momento de infelicidade, mas a verdade é que nós, se queremos chegar lá à baliza adversária, na maior parte das vezes tem que ser com o nosso mérito. E eu, claro, felizmente, fiz parte de alguns plantéis que tinham, digamos, podiam não ter essa preocupação, mas o treinador obrigava a que a tivéssemos. Não é menos verdade que ele também sabia quando isso era possível. Eu, quando estou a dizer o que estou a dizer, estou-me a recordar de um jogo em que nós fomos jogar um campo de dimensões muitíssimo reduzidas. Àquela época, o campo do Infesta era muito semelhante ao do Progresso, mas como o jogo onde íamos jogar era fora, ele pediu ao treinador do Progresso se poderíamos fazer um treino com eles. O treinador do Progresso acedeu e ele fez-lhe mais um pedido. Não me lembro agora o nome do treinador, e ele disse: olha, eu gostava, se me permitisse, que em determinados momentos do treino eu interrompesse o mesmo, se for caso disso. Para onde vou jogar, eu tenho, digamos, eu pretendo que a equipa jogue de uma forma completamente diferente daquela a que estamos habituados. Ou seja, não vamos jogar de pé para pé. O campo é muito pequenino e eu não quero que os meus atletas vão lá
fazer aquilo que gostam de fazer, seguramente o resultado que nós vamos obter será negativo. Claro. Se eles conseguirem executar aquilo que eu tenho na minha ideia, pode não resultar, então estamos mais perto do insucesso do que, digamos, da vitória. E assim foi. Lá fomos fazer um treininho com o Progresso, só que, de facto, nós estávamos tão habituados ao receber a bola, procurar a bola, dominá-la, entregá-la para o colega, desmarcar, e ele, sempre que nós fizemos isso, ele apitava, interrompeu o jogo. Eu não quero isso. Eu vou jogar com 4 jogadores atrás, 2 médios, 4 jogadores na frente. E eu quero bola, futebol direto. E normalmente, mas não há otimista, quem manda aqui sou eu. Se correr bem, muito bem. Se correr mal, muito bem. Porque culpado não vão ser vocês, vou ser eu. E, de facto, o jogo não foi fácil. Mas explanámos no campo aquilo que ele pediu. Chegámos ao fim, vencemos o jogo. No final do jogo, eu ouvi comentários de algumas pessoas, de visitantes, que se resumiam a isto é que é uma equipa de futebol que vai em primeiro lugar, pontapé para a frente, isto tem algum jeito. E alguém disse ao meu amigo, se quiser ver um bom futebol, vai ver esta equipa do Infesta a jogar não só no campo do Infesta, como em campos que tenham dimensões que são aquelas maiores até que as do Infesta. Porque aí sim, você vai ver por que razão muitas pessoas se deslocam a São Mamede para ver a equipa de futebol do Clube do Infesta jogar. Jogar futebol. Não aquilo Exato. Que eu sabia hoje, mas aquilo que hoje eles fizeram foi o que os aproximou da vitória, que os levou à vitória, não aproximou, foi mesmo à vitória. Se assim o não fizessem, provavelmente o senhor agora aqui estaria contente por ter derrotado a equipa que vai em primeiro lugar. É uma tendênciazinha daquilo que era o Sr. Mata, mas sim, muito mais que dizer. Para além disso, é um homem, digamos, na boa disposição, que tem muitas virtudes, felizmente. O Sr. Catalão já notava, e agora que depois destes anos todos, dizia o mesmo que muita gente diz, era um homem que já estava muito à frente de muitos treinadores na altura. Sim, eu quando às vezes ouço algumas críticas a um treinador que ainda está no ativo, não vou estar aqui, digamos, a colocá-los num mesmo patamar, mas claro. Com aquilo que eu chamo uma ideologia muito, muito parecida, que é o Jorge Jesus. Mas para mim, eu vejo aquele homem que não tem aquilo que se calhar outros têm, dom de palavra, mas é um homem que eu admiro como conhecedor do futebol. E a verdade é que as equipas por onde ele tem passado, desde a Estrela da Amadora até onde ele está agora no Brasil, foram equipas que sempre praticaram um bom futebol, sempre se via que em determinado tipo de situações estava ao dedo daquele treinador, e o Sr. Mata era um pouco aquilo que se vê naquilo que Jesus faz. E de facto, muita gente, sobretudo ao sábado, quando em festa jogava em casa, via-se muita gente de fora, e quando digo muita gente, outros treinadores e pessoas que gostavam de ver futebol, que ao domingo não podiam fazer porque acompanhavam as suas equipes, mas uma vez que em festa, por razões ou por imposição ou por vontade própria, antecipava os jogos para sábado, era certo sabido que nesses jogos ia aparecer muita gente, porque sabiam que iam assistir a um belíssimo jogo de futebol. Tem muito mérito naquilo que acontecia naquelas equipas do meu tempo e noutras que, depois de eu ter saído, continuaram a fazer. Muito bem. O Sr. Catalão, portanto, fala-se muito no Samatta e na tática do fora de jogo. O Sr. Catalão fez parte desse processo, dessa nova ideologia que o Samatta colocou no futebol. Sim. Foi de facto uma tática que não sei se foi inventada por ele, mas eu conhecia só a trabalhar com ele. Aliás, foi como disse no início da entrevista, o Infesta foi o meu primeiro clube onde eu pratiquei desporto federado. E logo aí, não nos júniores, não tanto, mas também o fazíamos.
mas quando ele ainda no decorrer da época me chamou para os séniores, e eu fui, pronto, fui-me enquadrando mais naquele tipo de tática que ele utilizava, e o sucesso foi muito mais do que o insucesso. Houve, não quer dizer que resultasse sempre, e eu recordo-me do jogo há muitos anos, salvo erro, foi Oliveirense ou Vila Novense. Eu não me recordo do adversário, só sei que eles traziam já a lição muito bem estudada. Nós, algo correu mal nesse jogo, para além da responsabilidade da defesa, que era quem mais tinha o dever de acautelar o setor defensivo, mas a verdade é que a outra equipa foi muito bem sucedida na tática que trouxe e nós empatámos 4-1. Perdemos 4. Nossa cara. Exato. Foi, de facto, algo que ao longo da maior parte do meu tempo em que joguei no Infesta, e foram bastantes anos, com algumas derrotas em casa, mas felizmente a maior parte das vezes com essa tática, principalmente nos primeiros, ou talvez em 2/3 da minha passagem pelo Infesta. Então, depois na parte final já ele começou, digamos, a introduzir um sistema já mais diferente, porque já não era tão fácil ludibriar as outras equipas que, entretanto, por razões diversas, também já conseguiam encontrar alternativas para eliminar esta nossa forma de defender. O Sr. Catalão, no Infesta jogou sempre no Moreira Marques. Eu recentemente estive aqui, foi há cerca de 2 ou 3 dias, estive aqui em Malta, que também jogou na temporada 2004-2005 e que também jogaram no Moreira Marques. Pessoal que também esteve na temporada 93-94, 94-95, foi o Sérgio, o Miguel, o Formoso. Todos eles jogaram no Estádio Moreira. Já não. Mas eles é que estiveram nessa época, eu não. Sim. Eu só estou. O que eu quero perguntar é como é que era. E todos eles falam numa magia, todos eles falam em qualquer coisa que que o mítico Estádio Moreira Marques tem. O Sr. Catalão também sentia essa magia nesse estádio? Não sei. Eu gostava de jogar em qualquer. Claro que ali eu penso que talvez digamos, a forma, digamos, quase perfeita como nós jogávamos, de pé para pé, e tendo em conta as dimensões reduzidas do campo, talvez isso fosse algum benefício nosso, mas não quero acreditar que seja só isso, porque nós, mesmo fora de São Mamede, fazíamos bons jogos, mostrávamos que tínhamos qualidade futebolística para jogar em qualquer campo que fosse, independentemente das dimensões que tivesse. Ali, provavelmente, as equipas, pela qualidade que nós tínhamos e pela boa adaptação ao espaço mais reduzido do que em outros campos, provavelmente as outras equipas, se calhar, teriam maior dificuldade em conseguir eliminar aquilo que era a nossa qualidade. Admito que seja por aí, porque também fora nós muitas vezes éramos conotados como uma equipa que praticava bom futebol. Perdíamos mais fora do que em casa, mas não deixávamos de praticar bom futebol. Muito bem. Sr. Catalão, também tenho aqui uma ligação muito, não digo umbilical, com o Sr. Manuel Ramos, o Sr. Catalão, depois de ter terminado a carreira, e já vamos falar um bocadinho também sobre a carreira e continuar com a ligação com o Mr. Augusto Mata. Desde o início, desde 1974, que o Sr. Catalão teve essa ligação forte com o Sr. Manuel Ramos? A minha ligação com o Sr. Manuel Ramos foi desde 74, digamos, foi quebrada só em termos desportivos na época 92-93, quando pronto, direi que por convite do Sr. Augusto Mata, na altura houve um clube que lhe, digamos, o convidou, que tinha um projeto, digamos,
que na altura o Infesta, nós víamos, ele viu que não tinham, ao senhor Mata foram colocadas condições para ele, que ele viu que justificavam a saída do Infesta, porque ele gostava do Infesta, mas também alimentou a esperança de que com aquele projeto ele pudesse chegar a um patamar superior, uma vez que a Infesta isso não estaria, se calhar, não seria tão previsível quanto poderia ser no outro. Infelizmente, as coisas não correram bem, e eu digo não correram bem, não foi pelo treinador, não creio que tenha sido pelos jogadores que faziam parte do plantel. Infelizmente o projeto caiu praticamente por terra, porque quem anda no futebol normalmente é concedido um determinado valor de subsídio, e o subsídio que na altura prometeram aos jogadores onde também foi levado pelo Sr. Mata, do mês de agosto só foram pagos em outubro desse ano. Claro que isso pesou muito, digamos, naquilo que era a vida de muitos dos atletas que faziam parte desse plantel, já com vida formada, eu não, ainda era solteiro, tinha menores responsabilidades, se calhar, do que aqueles que já eram casados. Daí que o projeto, infelizmente, para o Sr. Marco, também para mim, quando fui, claro, foi também com a esperança de que aquilo que ele, onde ele queria chegar, que pudesse acontecer, não aconteceu. Foi o ano em que nós, de facto, quebrei a minha ligação com o Sr. Ramos, mas, felizmente, no ano seguinte, voltei, e não propriamente para terminar a minha carreira futebolística, porque quando eu deixei o Infesta, em 92, 93, aconteceu apenas porque nesse ano a equipa foi totalmente profissionalizada, embora tenha sido convidado a continuar, trabalhava no percurso. Para poder, digamos, aceitar o convite, eu teria que deixar a minha condição profissional, e isso não quis fazer, tendo em conta a idade que já tinha. 33 anos, portanto, era uma idade que não justificava que eu arriscasse a continuar no futebol como gostava de o fazer. Optei em não continuar no Infesta. Admitia eu que seria o final, digamos, da minha carreira futebolística. Acabou por não ser. O presidente do Rio Tinto à época, infelizmente já falecido, soube desse facto, e como eu resido perto do Rio Tinto, quis ter uma conversa comigo, convidou-me para ver se eu aceitava. Eu disse que a minha intenção era terminar, mas ele disse, pronto, eu já soube que as razões que o levaram a não aceitar o Infesta foi o facto de ter que treinar de dia, mas nós aqui treinamos à noite, você até mora aqui perto, e pronto, acabei por aceitar e fazer ali os meus 2 últimos anos de carreira futebolística. Também não me arrependi de ter estado, também passei lá dois bonitos anos. Resumidamente, e aquilo que eu lhe estava a perguntar era da ligação com o Sr. Ramos. Acabou por falar sobre a carreira. Portanto, não faz mal, mas pronto, o Sr. Catalão começou em 74 no Infesta, depois teve aqui uma saída para o Irmesinde, uma época, e é curioso porque o Infesta desceu nesse ano, e depois, quando regressou o Sr. Catalão e o Sr. Augusto Mata, o Infesta voltou a subir. Sim, voltámos a subir novamente à primeira divisão, à terceira divisão nacional. Exato. E creio que aí o Infesta se manteve, salvo erro, não na terceira, mas pronto, nos nacionais, durante 19 anos. E aí voltei, de facto, não ao encontro do meu clube, mas ao encontro do meu presidente. Muito bem, mas durante estes anos tem aí vários títulos alcançados ao serviço do Infesta, quer distritais, quer
Não, foram só distritais, era isso. Sim, tivemos esse título distrital e depois tivemos não foi um título nacional, Sim. mas foi Vê-se todo série, não é? na época de 89, 90, quando o Exatamente. Festa alcançou o patamar mais alto de que atingiu até aos tempos de hoje, quando subiu à segunda divisão nacional. Hoje, Muito bem. Depois, entretanto, como eu estava a falar há pouco da ligação com o Sarramos, teve essa interrupção quando saiu para o Irmesinho e depois para o Sport Rio Tinto, mas depois terminou a carreira, mas no ano seguinte o Sarramos chamou. Quer-nos contar um bocadinho dessa história, dessa ligação que você teve com o Sarramos em 95? O Sr. Ramos não me chamou. Aquilo foi, digamos, algo que aconteceu por uma pessoa que eu acho que esteve em dois momentos marcantes também da minha vida. O Sr. José Salgueiro, porque foi ele e o Sr. Teixeira Vieira foram os dois diretores que eu conheci, vamos chamar em primeira mão. Uhum. Em 95, eu estava a trabalhar num determinado lugar, as coisas não correram bem. Eu, por iniciativa minha, despedi-me do espaço onde estava a trabalhar e a caminho de casa lembrei-me que passava perto da empresa do Sr. José Salgueiro, que era o Triconil. Passei por lá, dar-lhe conhecimento de que eu tinha acabado de me despedir e disse: Sr. José, se conhecer alguém que precise de uma pessoa para trabalhar, eu estou aqui para trabalhar, tem alguma ideia daquilo que eu faço? E ele respondeu-me: "Ó Catalão, eu sei o que é que tu tens feito ao longo destes tempos na tua atividade profissional. Eu aqui não tenho assim nada que possa servir, mas ele, como algumas pessoas, como acontece com algumas pessoas, tem uma imaginação, digamos, ou uma capacidade de rapidamente pensar em algumas coisas e diz: mas espera aí, mas o Sr. Ramos está numa atividade igual àquela em que tu estás, ele não tem ninguém, tem apenas o funcionário da Infesta, a quem ele de vez em quando, que está na secretaria, pede para se deslocar daqui, ali e além, mas provavelmente esse funcionário não terá os conhecimentos que tu tens. Vamos falar com ele, e o Sr. José, é só o senhor dizer quando que eu vou. Eu acho que fomos nesse dia, fomos no dia seguinte. Ele disse que ia falar com o Sr. Ramos, depois lá me chamou, e lá fomos os dois conversar com ele. O Sr. Ramos concordou com aquilo que o Sr. José me tinha dito. De facto, precisava de alguém. Pronto, vamos fazer uma experiência para ver se resulta para mim ou resulta para si. E, de facto, na semana a seguir comecei a trabalhar até ao dia de hoje. Mesmo depois da partida do Sr. Ramos, ainda hoje continuo a trabalhar com a família. Portanto, foram anos muito bons no futebol, muito bons na área profissional. Pena é que, de facto, ele nos tivesse deixado, eu direi jovem, 80 anos, acho que nos tempos que correm à frente, era muito jovem. Mas pronto, a vida tem estes momentos. Foi um momento que, de facto, deixou muita gente triste, em particular por muitas razões. Mas, felizmente, ainda continuo junto da família que decidiu dar continuidade àquilo que o Sr. Manuel Ramos estava a fazer comigo. Mantenho com aquela família a mesma ligação que se criou desde 74. Muito bem. O Sarramos, apesar das debilidades já físicas e emocionais que tinha, e eu recordo-me bem dele, porque também foram os meus dois últimos. Aliás, trabalhei com ele 2 anos, não é? No Infest. Deixou-nos assim um bocadinho de surpresa, digamos assim, porque ninguém estava à espera que acontecesse e pronto. Infelizmente é a vida, não é? Temos que seguir em frente, como se costuma dizer. O Sr. Catalão, depois também tem aqui uma curiosidade, porque o Sr. Catalão continuou a trabalhar para o Sr. Ramos durante alguns anos, e continua, não é, neste caso, mas em 2001 ele convidou para vir para a direção do Infesta, onde perdura até hoje. Como é que surgiu essa hipótese
de trabalhar para o Infesta? Foi uma ideia dele, e eu acho que não me engano se disser que aquilo foi até um bocadinho de brincadeira. E um bocadinho de brincadeira porque, salvo erro, aqueles elementos da direção que normalmente constituíam, vá lá, o núcleo que geria os destinos do clube, eu acho que eram 13. E o 13, aquilo era um número de azar. Até hoje diz. E então dizia-se que quando estiverem 13 sentados numa mesa, o primeiro a falecer é o mais velho. E ele diz, então vamos arranjar aqui uma forma de encontrarem alguém que quebre aqui este mal dizer, ou este mau pronúncio, chamemos assim. E não foi propriamente isso, mas pronto, ele usou esse argumento por brincadeira, e foi nessa altura que de facto ele me convidou, e eu disse, pronto, já não estava ligado ao futebol como atleta, não estava ligado ao futebol por outras razões, a não ser como assistente do adepto, como apaixonado pelo clube, e acabei por voltar, digamos, a uma função mais ativa no clube do que aquela que eu fazia no passado, que era apenas como adepto. E aí para cá, de 2001 até os dias de hoje, e fiz parte da direção até o ano em que o Sr. Ramos faleceu, que nessa altura ele já era não uma direção, mas uma comissão administrativa. Sim. Que se ainda mantém nos dias de hoje. Muito bem. Pelo meio, o seu Catalão fez, portanto, teve vários, digamos, vertentes teve várias vertentes dentro da direção, mas também soltou aí um bichinho qualquer de saltar para o relevado, novamente, mas neste caso para o banco de suplentes como treinador. Como é que surgiu também essa oportunidade em 2010? Mas, neste caso foi mais uma do Sr. Manuel Ramos, não de outro diretor. Quem haveria de ser, não é? Embora ele não sabia, porque ele quando num determinado no final de um determinado jogo da equipa júnior do Infesta, foi confrontado com o treinador e coordenador da formação à época, o Sr. Valdemar, de que não iria continuar. E pronto, posto isto, o Sr. Ramos colocou os colegas deu conhecimento aos colegas daquilo que o Sr. Valdemar tinha feito. E pronto, e disse-lhes que era necessário encontrarem uma solução, e alguém lhe disse, o Sr. Ramos tem, se quiser, uma solução em sua casa. Em sua casa, e claro. Mas o que é? Não, você tem o Catalão, ele pode, se quiser, pode ser que o Sr. Ramos, se o convidar, se calhar era até capaz de aceitar. E ele, mas ele nem sabia, mas o Catalão tem curso de treinador, e eles sabiam que sim. Momento qualquer eu decidi tirar o curso de treinador. Alguns diretores foram sabedores, o Sr. Ramos por acaso não o sabia, e então um dia ele convidou-me, então, num daqueles dias que normalmente, como todos os dias acontecia, quando eu chegava lá para trabalhar, convidou-me para me sentar, queria conversar um bocadinho comigo, e eu, longe de imaginar aquilo que ia sair desse tipo de convite. Porque pronto, estaria na minha mente o pensamento de que aquilo que ele iria falar era questões de trabalho e não de que outra coisa qualquer. Exato. E pronto, então lá me esteve, começou por me falar daquilo que tinha acontecido no fim de semana, no futebol, que equipa de júniores que as coisas não correram bem, o treinador colocou o lugar à disposição, tomou a decisão de sair, e que lhe disseram que eu que tinha curso de treinador, perguntou-me se era verdade, eu disse que sim, e então ele perguntou-me se de facto eu tinha ambições, digamos, em verdade, por esse tipo de carreira, ainda que já em tempos antes eu tivesse dito que se calhar um dia eu até poderia passar por
por uma função dessas. Mas sem lhe ter dito que tinha já, digamos, já estava, digamos, licenciado para isso, chamamos-lhe assim. E eu, quando ele me estende o convite, eu só lhe disse, já fico de facto honrado por aquilo que me está a dizer, mas eu não lhe vou dar uma resposta agora, porque eu, enquanto atleta, e só quem passa por lá é que sabe o quanto, digamos, penaliza a família, quem leva uma vida, digamos, de profissional, ainda que seja amador, sabe que a família é muito prejudicada. E quando falo família, Claro. esposa, filhos, e não são mesmo aqueles que estão, outros familiares indiretos. E eu disse, eu vou ter que, digamos, reunir lá o meu conselho de família em casa, que era a minha esposa e o meu filho. Se eles acharem por bem, eu vou decidir aquilo que eles acharem por bem. Quando o fiz em casa, eles disseram, pronto, tu já praticamente passas a maior parte do tempo, se não é no Infesta, é praticamente na casa do Infesta. Nessa altura já o Infesta tinha o campo da Roteia, o campo da Roteia é dentro de instalação da quinta da morada do Sr. Ramos, por isso, se tu para casa, a maior parte das vezes, chegas aqui 9 e qualquer coisa, também se chegares às 10, 10 e meia, 11 horas, também não faz grande diferença. E sabemos que tu gostas. Bom, fui apoiado pela família e pronto, aceitei o convite. E pronto, foram 3 anos nessa função. Ao fim de 3 anos, por... Mas já lá vamos, vamos falar desta temporada 2010-2011, porque tenho aqui algumas coisas que eu lhe quero perguntar. No entanto, eu vou convidá-lo a ler aí o comentário do nosso amigo Teixeira, que está no Brasil, que foi uma forma do seu catalão saber o que é chegar a casa às 11 da noite. É verdade. Foi o primeiro... E tem aqui o Sr. Alba Guimarães a dizer que o primeiro jogo foi como treinador foi em Vila Miá, que foi com o Sr. Ramos e com o Sr. Jorge Amar ver o jogo, e que o Infesta ganhou de 3-1. Portanto, deve-se recordar bem disto. E eu queria lhe perguntar: tem aqui o Figueiredo, que na altura também era seu atleta da equipa. Esta equipa de 2010, 2011 tem aqui a particularidade de que muitos dos jogadores, muitos não, mas eu tenho aqui o André Ribeiro, o Lúcio, principalmente estes dois, e tenho o Diogo Sousa, que recentemente saiu dos séniores e foi para a Vitória. Portanto, é uma equipa que na altura marcou 102 golos, portanto marcou quase o dobro da segunda equipa que marcou mais golos neste campeonato. Era uma equipa com uma relativa facilidade marcava golos. Quer-nos explicar como é que conseguiu? Ou era fruto também da qualidade dos jogadores? Sim, naturalmente não há nenhum treinador que consiga ter sucesso sem ter, de facto, bons jogadores. O Infesta tinha-os, e tinha-os porque também houve alguém que trabalhou na formação capaz de conseguir bons atletas. Esses bons atletas estavam lá. O que aconteceu foi que, pronto, nunca perguntei a ninguém o que é que terá corrido menos bem nos jogos anteriores. Aquilo que foi a minha preocupação foi... Eu sabia que, de facto, eles tinham qualidade, porque, como eu disse, eu acompanhava, não estando nessa altura já estava em funções diretivas, acompanhava também não só a equipa sénior, como alguns escalões da formação, e principalmente a equipa júnior. E essa qualidade estava lá. Aquilo que foi importante daí para a frente fazer com eles foi aquilo que eu tinha aprendido com o senhor Augusto Mata, colocar os jogadores a procurar aquilo que eu tinha aprendido, jogar bom futebol. E eles estavam mais, digamos, adaptados a um tipo de futebol direto, e eu preferi que eles tentassem e teimassem em jogar a bola de pé para pé, porque quem tem qualidade tem que pôr essa qualidade ao serviço do futebol e não para
querer fazer qualquer, digamos, habilidade daquilo que nós chamamos de brinca na areia. Não. Não deixar que eles enverdassem por esse caminho, procurassem jogar fazer aquilo que sabiam fazer. A raça estava com eles, eram atletas, digamos, de uma vontade imensa de acreditar que seria possível, e eles sabem que isso aconteceu em variados jogos. Eu lembro-me de alguns jogos em que as coisas não corriam bem, nomeadamente, lembro-me de um jogo em Amarante, que ao intervalo nós estávamos a perder por 2, mas se estivéssemos a perder por 3 ou por 4, não era surpresa para ninguém, porque a equipa, de facto, não foi capaz de também, num campo pequeno, como era o campo do Amarante, adaptar-se ao mesmo. Mas na segunda parte, o que aconteceu foi algo que surpreendeu muita gente e eles acabaram o jogo desgostosos por termos empatado o jogo, porque, de facto, aquilo que eles fizeram na segunda parte foi completamente o oposto da primeira. Ou seja, nós tivéssemos a ganho o jogo por 4-2, era uma justiça, mas eu também disse, mas também não era justo para o Amarante por aquilo que eles fizeram na primeira parte. Por isso acho que as duas equipas saíram premiadas por aquilo que cada uma delas alcançou no seu jogo. E essa forma de eles estarem no jogo em que sempre acreditaram, mesmo quando os resultados não eram favoráveis, e aconteceu em mais do que uma vez, a perderem por 2-0, e por muito caricato que pareça, o jogo que ditou a subida de divisão teve precisamente um momento desses. A equipa, a meio da primeira parte, estava a perder 2-0 com o Maia, salvo erro, e acabámos por vencer o jogo por 3-2, e quando já ninguém acreditava que isso fosse possível, porque eu disse-lhes a eles que, para mim, depois de acontecer, não tinha problemas em dizê-lo, nós fizemos uma pool de subida com aquelas que eu não direi que eram as 4 melhores equipas. Eu gostei muito do Amarante, mas para mim o Maia foi das equipas que melhor futebol praticou naquele ano, naquela divisão da Associação de Futebol do Porto. De facto, eram jogadores com uma qualidade, e alguns deles, pronto, estão aí no ativo, 2 deles, felizmente, connosco. O Sousa já andou, digamos, por outros espaços que muitos gostavam de andar. O Diogo foi uma pena que se tivesse perdido, que era um atleta que muita gente augurava nele um futuro bom. O Diogo Correia, é esse? Diogo Correia, portanto, mas tivemos, felizmente, nesse ano tivemos um lote de jogadores que tivemos um jogador que no meio campo, que era o Simões, que era um homem que dentro de campo ele não parava um segundo. Lembro-me de um momento antes de nós iniciarmos a fase de subida. Ele nessa altura já estava, digamos, a fazer pré-requisitos para a faculdade, e quando esses pré-requisitos que englobavam várias provas físicas, natação, atletismo, e ele, quando chegava ao fim do dia ao treino, tínhamos de ser nós a dizer-lhe: ó Simões, vais para ali, para o cantinho, dar umas voltinhas ao campo, que não te quero aqui, digamos, desgastar mais, porque tu não sabes fazer outra coisa que não seja correr, não quero que tu te desgastes. Temos agora 6 jogos pela frente que vão ser determinantes para aquilo que todos nós queremos alcançar. E outros, eu se calhar não estou a falar em mais, porque não é por, digamos, querer tirar o valor que tem, porque tem, mas se calhar alguém disse que esta entrevista era de meia hora e comigo se calhar vai ser 1 hora. Se eu fosse falar com estes atletas, estaríamos aqui até amanhã de manhã. Mas eles não me levem a mal, que eu não estou aqui a querer valorizar mais uns do que outros, mas felizmente nesse ano o plantel e em anos seguintes, mesmo no ano seguinte, até porque alguns desses ainda transitaram para a equipa de 2011, 2012.
Está aqui o Figueiredo a dizer que o Simões tinha 3 pulmões, da maneira como ele corria. Eu recordo-me muito desta equipa, desde o Pedro, que era o guarda-redes, depois tinha o Mica lá na esquerda, o Fábio Pinto na direita. Eu lembro muito bem e foi talvez o meu primeiro ano que eu acompanhei a equipa júnior, que eu sinceramente nunca acompanhava os júniores, era mais os séniores, e deu-me um gosto tremendo, até porque o Infesta neste ano, em 34 jogos que fez, marcou 116 golos e tinha uma média superior a 3 golos por jogo, portanto, só por aí via-se a qualidade desta equipa. Diga, Sr. Catalão. Não é, digamos, eu acho que é assim que as equipas devem praticar futebol, devem praticá-lo do primeiro ao último minuto, com o máximo de respeito pelas outras equipas, mesmo, principalmente quando o resultado é volumoso. Eu recordo-me o último jogo que nós fizemos na fase regular da prova, com um clube que, de facto, estava com imensas dificuldades. Eu penso que não vou dizer nenhuma asneira. Esse clube, nesse jogo, só conseguiu levar para jogo 11 jogadores, não tinha ninguém no banco de suplentes. E foi um jogo que me deixou, na altura, um bocadinho triste, e eles sabem daquilo que foi falado, porque mesmo estando a ganhar ao intervalo por 4-0, eu manifestei o meu descontentamento pela forma como eles estavam a encarar o jogo. Uhum. E eu só lhes disse, não gosto, não vou trocar mais impressões com vocês agora no intervalo, vou sair e só espero que vocês na segunda parte façam aquilo que têm que fazer, respeitar o adversário. Esse jogo terminou com um resultado muito volumoso. 12-0. Toda a equipa adversária, no final, aceitou cumprimentar-nos por uma única razão. Se vocês fizessem na segunda parte o que estavam a fazer na primeira, eu não vos estendia a mão e pedi aos meus colegas que não o fizessem. Mais uma vez, estou triste pelo volume do resultado que foi. Para a minha equipa, que estão tristes, nós já não teríamos poucas condições para dividir o jogo, ou conseguir algum resultado minimamente positivo, que até seria uma derrota por números pouco expressivos, mas aquilo que a vossa equipa estava a fazer na primeira parte era humilhar os meus atletas. Felizmente vocês alteraram a vossa posição na segunda parte, fizeram o resultado que fizeram, vale o que vale, ganhar por aquilo que ganharam ou por um zero, para mim era igual. Importante foi aquilo que vocês fizeram na segunda parte. E era assim que eu gostava que eles, de facto, fizessem, que era o que eles antes faziam, nesse jogo, de facto, determinava que a passagem à fase seguinte, eles deslumbraram-se um bocado, caíram naquilo que não deve ser aquilo que qualquer atleta deve fazer. Se puder ganhar por 1000, que ganhe por 1000, mas sempre com respeito da equipa que está do outro lado. Portanto, já o faziam no passado, fizeram na segunda parte desse jogo. Daí para a frente só houve 4 jogos, digamos, com grau de dificuldade maior, já não podiam fazer isso, de facto. As outras equipas são equipas de uma valia muito grande. Mas é engraçado porque o Infesta nesta primeira fase terminou em segundo, atrás do Lousada, mas na segunda fase ganhou a série, né, e ficou à frente do Lousada. Curiosamente, o Lousada também acompanhou o Infesta nessa subida. Mas pronto, são boas recordações dessa temporada, dessa sua temporada de estreia como treinador de uma equipa de futebol, não é? Porque o Sr. Catalão depois continuou 2 anos seguintes, não é, nos Júniors, e depois deixou por que razão, Sr. Catalão? O terceiro ano, pronto, eu acho que quem me conhece, algumas das pessoas que me possam estar a ouvir sabem qual foi a razão que me levou a eu deixar o futebol. Não foi propriamente por a equipa ter descido de divisão, porque se calhar o facto da equipa ter descido de divisão dar-me ainda mais força para eu poder continuar. Aconteceu uma fatalidade na minha vida, sim. com a minha esposa, e isso alterou por completo a minha forma de estar na vida.
nomeadamente até em relação ao acompanhamento que eu tinha que dar de outra forma ao meu filho, que estava na faculdade, e pronto, precisava de todo o apoio para poder alcançar Claro. aquilo que ele conseguiu alcançar, que foi a sua formação como médico dentista. E é um grande rapaz, que é um grande amigo, o nosso amigo Pedro. Eu sou catalão. Depois continuou, portanto, passou para a Comissão Administrativa do Infesta, onde pertence neste momento. Como é que surgiu esse convite e como é que se formou essa Comissão Administrativa na altura? Então, o convite já vem de trás, não é? Portanto, Sim. quando esse ano também os infestistas, e não só, sabem que foi o ano em que pela primeira vez se formou uma comissão administrativa, porque não apareceu ninguém para, digamos, formar uma direção. O senhor Manuel Ramos já nessa altura, digamos, tinha alguma condição menos boa de saúde, não era humano estar a pedir para, digamos, continuar num biênio. Estar à frente da comissão por um ano, sim senhor. E foi aquilo que levou a que nós, que quem estava no clube, fizesse a opção de formar comissão administrativa, porque a comissão administrativa seria sempre para um ano, na esperança de que no ano seguinte aparecesse alguém para formar uma direção, liderar o clube, que é aquilo que todos nós queremos, mas até à data de hoje ainda ninguém quis dar esse passo, por não sabemos porquê. Portanto, de quem está na comissão administrativa, nenhum de nós teve até esse momento essa coragem, porque é uma tarefa muito, muito, muito complicada. As pessoas não têm noção, eu não tinha, quando comecei a fazer parte da direção. Até aí era atleta, a única coisa que me preocupava era preparar-me para treinar, para jogar, longe de imaginar a carga de trabalhos que enfrentam as pessoas que estão na direção dos clubes. Naquele tempo, digamos, mais antigo, o Infesta tinha uma pessoa que, de facto, muita gente deve continuar a respeitar, porque outros presidentes seguramente fizeram muito pelo Infesta. Não vou, digamos, discutir que não fizeram tanto quanto o Sr. Ramos, portanto, não vivi esse momento, não tenho, digamos, não me é justo eu sequer fazer isso. Como disse, conheci o Sr. Ramos desde que ele entrou e eu acho que é mais do que justo as pessoas reconhecerem tudo o quanto ele fez pelo Infesta. Se não fez mais foi porque não pôde. A partir de determinada altura também ele, para além digamos, da menos saúde dele, por um conjunto de situações que ao longo dos tempos foram acontecendo, nomeadamente a conjuntura, digamos, da sociedade é outra. O clube chegou em determinada altura a ter quase 3 mil sócios. Esse número baixou drasticamente. Muita gente associa ao facto de a equipa também ter começado a descer, desde a segunda divisão para o regional. E talvez a deslocação também, não é? Da saída do Moreira Marcos para a Roteia. Nessa altura também se invocou essa relação. Não creio que isso. Hoje os jovens têm também outras opções. No meu tempo, eu fiz o que muitos da minha digamos, vamos chamar, daquelas épocas, que é que nós tínhamos. Tínhamos o futebol, tínhamos o cinema, para alguns tinham os bailaricos de garagem e aquelas festinhas de convívio aqui ali além, as romarias. A partir de determinada altura, digamos, as opções para os jovens foram
outras, os próprios jovens começaram, digamos, a direcionar para outros espaços. Em relação à roteia, naturalmente, as pessoas de mais idade não sentiram, não foi tanto a distância. A distância também era uma das razões que as pessoas invocavam. Aquilo é onde nós víamos que, de facto, se notava um maior desconforto era assistir a um jogo de futebol. Naquela bancada, uma bancada completamente desprotegida. Uhum. E mais desprotegida ficaria se não fosse o Sr. Ramos, expensas próprias, e eu sou testemunha disso, que mandou colocar por trás daquelas cadeiras que estão na bancada, aquele, vamos chamar, guarda-costas, que permitia que as pessoas, em dias de vento agreste, não levassem com aquele vento da forma como teriam que levar. Para além de que, mesmo com aquilo, digamos, não é uma bancada estanque, o frio entra por todo lado, mesmo com a cobertura que tem, em dias de chuva as pessoas são obrigadas a estar de guarda-chuva lá, porque às vezes a chuva entra, se ela estiver batida. Tudo isso causa desconforto. Se em campos com outras condições as pessoas já não vão, ali naturalmente que houve digamos, um abandonar mais compreensível do que se faria se a bancada fosse diferente. A distância, eu penso que não, digamos que é uma justificação que não serve de desculpa. Quem gosta do Infesta, eu lembro-me do Infesta que formava, acompanhado, adeptos acompanhavam o Infesta não de autocarro, de carro próprio, que eram poucos, de comboios, chegaram-se a fazer comboios especiais para acompanhar o Infesta para jogos que não era na Arroteia, era bem longe de São Mamede, e as pessoas não deixavam de ir. Daí que eu diga que, claro que se hoje nós conseguíssemos transportar, e vamos ter que arranjar alguma solução com a ajuda de muita gente, porque só com quem está lá no Infesta não é possível, trazer o Infesta para mais próximo do seu centro urbano. Para o Moreira Marques, acreditamos que não seja fácil, porque aquilo não tem as dimensões que fizeram com que o Infesta tivesse que deixar de jogar ali. Isto para a equipa principal e mesmo para as equipas que jogassem no Nacional, na formação, também não poderiam jogar ali. Daí que já há muitos anos que se anda a tentar arranjar uma alternativa, até o momento ainda não aconteceu, mas quem está alimenta a esperança de que isso venha a acontecer para gosto de todos nós e diremos, para gosto daqueles que há mais anos do que nós acompanham o Infesta, gostam do Infesta. Não vou dizer que gostam mais que nós, os que estão lá gostam muito do Infesta, claro, mas que eram merecedores de verem o clube jogar num espaço onde eles se sentissem capazes de ainda sair de casa e irem para junto dos atletas do clube de que gostam, independentemente dos resultados que eles possam vir a alcançar. Esperemos e temos fé de que isso ainda vai ser possível. Muito bem. Sr. Catalão, para terminar, eu tenho colocado uma questão a todos os intervenientes que entram, portanto, em direto comigo, e desde há uns programas para cá, que é o que é o Infesta para si? O Infesta para mim, desde há muitos anos, é a minha segunda casa. A minha primeira casa é a minha, com qualquer um de nós. Temos o nosso próprio lar. Há outras pessoas que têm digamos, outros espaços onde dizem que aquele é o espaço onde mais tempo passo. E por isso consideram um segundo lar. E eu, não só porque passo aí muito tempo, que passo, mas principalmente também pelo que o Infesta representou em toda a minha vida, na desportiva e agora na profissional, e espero um dia, se chegar à reforma, continuar a estar junto dos mais novos
e passar a minha vida a olhar para aquele clube que, pronto, que me viu crescer desde os meus 17 anos até à idade de hoje. São muitos anos, só serão menos do que alguns que ainda lá estão. Temos gente com muitos mais. São José e o Saraldo. José Salgueiro, que ele, se não tem ainda 50 anos Está muito próximo. Deve estar muito próximo, coisa que não sei se é ímpar no país, mas não deve haver muitas mais pessoas como ele. E depois já tem outros nessas condições, como o Sr. Álvaro Guimarães, o Sr. Kim Souza, o Jorge Amaro, e mais um conjunto. O José Fonseca também já está, passou pelo futebol, já está no handball. E à semelhança daquilo que eu não disse de alguns atletas com quem eu lidei, poderá haver outros diretores, se calhar, também que se enquadravam aqui. Não sei se falamos do Sr. Teixeira Vieira, já não está connosco, mas também foi um homem que se dedicou durante muitos anos ao Infesta. Também acabou por deixar o Infesta também por razões de saúde. Espero que esteja bem, já falei com ele, penso que isto vai caminhando, dia a dia, com todos nós. E por isso, pronto, a Infesta é a minha segunda casa. Vou continuar enquanto eles quiserem me poder. E vou sair, como todos saem. Espero que consigam fazer aquilo que nós conseguimos, porque alguém disse que quando o Sr. Ramos partisse, o Infesta acabaria. Felizmente, o Sr. Ramos, onde quer que esteja, deve estar feliz por saber que quem augurava um fim destes viu em nós alguém que contrariou aquilo que era, se calhar, não direi o desejo de alguns, mas aquilo que poderia ser o que ele também, garanto que ele não queria que acontecesse. Portanto, tudo o que ele dedicou à Infesta, que eu acho que é merecedor que alguém dê continuidade ao legado dele. Será que não querem por receio de não conseguirem fazer igual ao Sr. Ramos? Não aparecer nenhum presidente? Não é fácil, não é fácil. Pois não. Que o Sr. Ramos também é aquilo que eu disse na fase em que fui convidado para treinador, o Sr. Ramos também, e eles sabem que sim, o que eu vou dizer, também, digamos, não de certa forma deixou de fazer algumas coisas, se calhar mais que faria com a família, poderia ter dedicado mais tempo à família. E é isso que provavelmente hoje alguns terão receio que aconteça, é que se apaixonem de tal forma pelo Infesta como ele o fez e a família possa não estar preparada como a família dele esteve, que também o amparou muito naquilo que ele fez em prol do Infesta. Muito bem, Sr. Catalão. Agradeço-lhe mais uma vez por estar aqui esta hora. Bem tinham dito que a conversa ia durar uma horita e realmente concretizou-se. Espero que, de facto, aquilo que eu disse possa também levar alguém que possa não estar connosco, mas queira vir para junto de nós e se precisarem de nós para os ajudar naquilo que eles possam querer trazer de melhor para o clube, tenho a certeza que há muitos de nós que estarão disponíveis para dar esse empurrão para que a Infesta volte para outros patamares que habituaram as pessoas e que se calhar também alguns fez com que se afastassem porque não imaginavam que o Infesta voltasse, digamos, ao patamar em que agora está e com riscos até de ter descido um pouco mais, como aconteceu ao longo desta época que já terminou. Sim. Muito bem, Sr. Catalão. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui este bocadinho a conversar comigo. Nada, para o Filipe, para todos os infestistas e para todos aqueles que, mesmo não sendo, que nos possam ter estado a ouvir
e que convido para virem para junto de nós também, que precisamos de todos. Exatamente. Precisamos de tudo, precisamos de patrocinadores, precisamos de atletas, precisamos de sócios principalmente, precisamos de algo que ajude aqui o clube a voltar a reerguer-se. Não quer dizer que o Infesta tenha caído, não caiu, o Infesta está com mais dificuldades, mas é um clube cumpridor e o seu Catalão é a prova mesmo disso, porque sabe bem daquilo que eu estou a falar. É um clube cumpridor, quer com os seus portanto, como é que se diz, fornecedores e todas as pessoas que... Esse foi também um dos legados que a gente Exatamente. sempre cumprir, o legado que o Sr. Ramos deixou, de mostrar ao país que o Infesta não é seguramente caso único, mas é um caso que merece a consideração e o respeito de muita gente, porque sabe quem vem para São Mamede, o pouco de subsídio que, nomeadamente os atletas, que não é ninguém, digamos, já atletas, naturalmente massagistas e médicos, são aqueles únicos que são, digamos, contemplados com uma verba que não dá para pagar aquilo que eles dispõem para vir ao clube, servir o clube, mas sendo pouco ou mais do que aquilo que às vezes alguns pensavam receber, aquilo que lhes é permitido é sempre dado. Portanto, temos honrado o legado do Sr. Ramos, que foi o que prometer deve ser cumprido. E esperamos continuar a honrar esse legado. E havemos de continuar, com certeza. Sr. Catalão, mais uma vez, muito obrigado e espero que se cuide. Todos que me estão a ouvir também, e só desejo que rapidamente a gente não deixe de falar como estamos a falar agora e possamos falar Claro. Conviver, levar aquela vida, digamos, de mais proximidade, como todos queremos levar, que era aquilo que estávamos habituados, mas que, se Deus quiser, e se todos também colaborarmos com isso, rapidamente iremos concretizar. Eu penso que sim. Mais uma vez, Sr. Catalão, muito obrigado. O próximo direto que eu tenho aqui agendado é amanhã, também para a mesma hora, às 21h30. Vou ter aqui o Rui Pedro Ferreira, que também é um elemento da Comissão Administrativa do Infesta. Portanto, como eu disse, agendamos para as 21h30. Mais uma vez, resta-me agradecer ao Sr. Catalão por ter estado este bocadinho aqui comigo e a todos vocês que acompanharam desse lado. Portanto, amanhã às 21h30 estaremos cá novamente. Um abraço a todos, boa noite e cuidem-se acima de tudo. Boa noite a todos.